Olá pessoal, tudo bem? Continuando a nossa série de vídeos, anteriormente falamos sobre o regime tributário simples nacional e deixamos em aberto a questão do DAS, da Guia de Recolhimento do Simples Nacional. Então, nesse vídeo vamos abordar o DAS. O que é o DAS? Como que é apurado esse imposto? Então, no outro vídeo, quando falamos do Simples Nacional, foi repassado uma visão macro do cálculo. Agora vamos para uma visão um pouco mais micro, então um pouco mais detalhada, para que você, empresário, entenda como que a contabilidade chega até o valor do tributo. Então, primeiramente, o que é o DAS? O DAS é o Documento de Arrecadação do Simples Nacional. Então, a sigla basicamente se refere a isso. Então, é um documento de arrecadação, uma guia de pagamento. Então, é uma guia gerada para que tu consiga recolher os tributos sobre o teu faturamento, que é o assunto que falamos no vídeo anterior. Então, recapitulando, o que é faturamento? Então, faturamento, que é a base de cálculo do meu tributo, é basicamente as vendas que eu efetuei, ou seja, as notas fiscais de venda que eu efetuei que me gerou um financeiro, ou seja, que vai me gerar dinheiro, que vai me gerar disponibilidade, ok? Então, isso é o faturamento, que é a base de cálculo do Simples. Também no vídeo anterior falamos que o que pode deduzir a minha base de cálculo são as devoluções de venda, ou seja, quando eu vendo, eu pago imposto, quando há o cenário de devolução de venda, eu consigo abater essa devolução do meu faturamento, ou seja, diminuir a minha base de cálculo. Até no vídeo eu dei um exemplo bem claro sobre isso. Então agora que a gente sabe o que é o faturamento, o que é a base de cálculo, vamos entender o que é a nossa alíquota, como que chegamos até a alíquota do Simples Nacional. O que define a alíquota é a atividade do faturamento. Então vamos lá. Vamos imaginar que eu sou um comércio. Então a minha atividade é comércio, seja um comércio varejista, um comércio atacadista, enfim, seja um comércio. Então vamos usar o termo comércio. Quando eu sou comércio, existe uma tabela de anexos. Anexo 1, 2, 3, 4 e 5. São 5 tabelas. Então, se eu sou comércio, eu pertenço à tabela número 1. Na tabela número 1 vai dizer o seguinte, que de 0 até 180 mil de faturamento em 12 meses, quando eu falo 12 meses, não é o ano, não é janeiro a dezembro, tá? São 12 meses literalmente. Então, se eu estou em agosto, eu estou falando de setembro a agosto e assim por diante, são 12 meses, tá bom? Então, se eu faturei de 0 a 180 mil em 12 meses, a minha alíquota vai estar lá na tabela, por exemplo, 4%. De 180 mil e 1 centavo até 360 mil, vai ser outra alíquota. E assim por diante. Todos os anexos têm as suas tabelas, na mesma lógica. Então, anexo 1, comércio. Anexo 2, indústria. Anexo 3 até o 5, prestador de serviço. Tá? Então, são as tabelas que definem as alíquotas baseado no que eu faturei nos últimos 12 meses. Ok? Então, o cálculo, o que define a alíquota do cálculo é esse contexto. Faturamento de 12 meses vai me dar a faixa. Eu pego a minha faixa de faturamento, vou lá no anexo, vai me dar a alíquota. Porém, existe, a metodologia de cálculo mudou nos últimos anos. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui agora bem genérico para facilitar o entendimento. Antigamente, se a minha alíquota de 0 a 180 era 4%, e no próximo mês lá o meu faturamento em 12 meses passou 1 centavo, ou seja, até o último mês eu estava na faixa de 0 a 180 mil. Esse mês, meus últimos 12 meses, deu 180 mil e 1 centavo. Eu pulava de alíquota, digamos, eu pulava de 4% para 6% direto por causa de 1 centavo. O governo, para deixar uma situação mais justa, agora as alíquotas elas são gradativas. Então eu não pulo mais de 4 para 6 para 8, não, é gradativo.
4,1, por exemplo, 4,2, até chegar ao teto daquela alíquota, para ficar mais justo. E isso vira uma alíquota mutante, então conforme eu vou faturando, ela não é uma crescente, ela pode sofrer mutações, de acordo com o que tiver nos meus 12 meses. Como que esse exemplo fica mais claro? Se eu tive meses que eu faturei muito e meses que eu faturei pouco, então a minha alíquota vai mutando, ela pode chegar, por exemplo, faturei 4, mês que vem 4,5%, depois 4 de novo, depois 6%, então ela é baseada, para quem não tem um faturamento linear, tem um faturamento estilo montanha-russa, então é isso que acontece com a alíquota, ela não é numa ordem crescente, ela pode sofrer mutações quando o meu faturamento tem mutações. Então é mais ou menos isso, eu tenho que saber o quê? Qual é a minha atividade? Na minha atividade eu sei que anexo eu pertenço. Sabendo o anexo, eu pego meus últimos 12 meses e verifico em quais as faixas eu me enquadro, para aí sim eu poder definir a minha alíquota. Então é basicamente isso. Agora talvez venham duas dúvidas que eu quero explanar aqui de uma forma bem simples. Eduardo, e quando a minha empresa ela iniciou as atividades, eu não tenho os últimos 12 meses, como que funciona? Funciona através de média. Ou seja, se eu faturei no primeiro mês 15 mil reais, quer dizer que a minha projeção 15 vezes 12, 180. Então essa é a minha faixa de faturamento. Então eu faço uma projeção de meses. Eu faturei esse mês, eu faturei 10 mil esse mês, no outro mês eu faturei 15, no outro eu faturei 5. Então a minha média é 10 mil reais. Então 10 mais 15 mais 5, 30. Dividido por 3 meses, que é o que eu faturei, 10 mil. Então 10 mil vezes 12, 120. Eu ainda estou nessa faixa de 0 a 180. Então, quando uma empresa começa as suas atividades e ela não tem os últimos 12 meses, é feito um cálculo de média. Então, essa é uma situação a ser bem entendida, que quando uma empresa ainda não tem 12 meses, é uma empresa nova, existe esse cálculo de média. Beleza? Outra situação que também talvez vocês estejam se perguntando. E quando eu tenho duas atividades? Eu tenho o comércio e eu tenho o serviço, por exemplo. Como que funciona? Funciona da seguinte forma. As alíquotas são separadas, porque cada uma delas é de um anexo. Porém, a questão dos últimos 12 meses é a soma de tudo, é o faturamento global da empresa. Ou seja, não tem como eu estar no anexo 1, na faixa de 0 a 180 mil de faturamento, e na minha atividade anexo 3 eu estou na faixa de 180 a 360. Não é assim. Quando se fala em faturamento de 12 meses, é o global que define a alíquota, tá? Então essa é uma outra questão. Então para quem é comércio e prestador de serviço, pega seu faturamento global, verifica-se em qual faixa se enquadra em cada um dos anexos para ter as alíquotas separadas. Agora que sabemos como chegamos na base de cálculo, que é o nosso faturamento, menos as nossas devoluções de venda, como sabemos a chegar na alíquota do imposto baseado na atividade, últimos 12 meses e tabelas de anexo que se encontra na internet, o cálculo se torna simples. Tem a base de cálculo, tem uma alíquota, um vezes o outro vai dar o valor da guia. Então essa é a guia, é assim que chegamos no DAS, no Documento de Arrecadação do Simples Nacional. Outro ponto importante para nós encerrarmos o assunto do DAS. Como que funciona a questão competência-vencimento? Para exemplificar essa questão, vamos pegar por base o mês de agosto. As notas faturadas de 1º de agosto a 31 de agosto vão formar minha base de cálculo, meu faturamento. Então, os 12 meses de agosto para trás vão formular a minha faixa de alíquota dentro dos anexos. Então, peguei 1º de agosto a 31 de agosto o meu faturamento, os últimos 12 meses para definir a minha alíquota, com isso eu apuro o meu imposto. O imposto apurado sobre o mês de agosto, ele vai ter por vencimento o dia 20/9. Então, sempre funciona assim, a competência, então apurou a competência agosto, vai vencer dia 20/9. Apurou a competência setembro, vai vencer 20/10, 20 de outubro.
sempre nessa sistemática. Então os vencimentos são basicamente esses: mês de faturamento, vencimento 20 dias depois. Em 2020 e 2021, a gente viveu um período de pandemia e somente nesses períodos houve vencimentos diferentes da regra geral. Ou seja, os vencimentos foram ou postergados ou foram parcelados, ou seja, fugiu da regra geral. Então são questões isoladas, isso aí acontece como pode acontecer em qualquer tipo de situação. Porém, a regra geral é essa: competência das notas, que gerou o meu faturamento, gerou a base de cálculo, definiu a alíquota, que vai gerar um valor de imposto a ser pago dia 20 do mês seguinte. Então, o DAS funciona dessa forma. Lembrando que nesse vídeo abordamos o DAS do Regime Tributário Simples Nacional, que é diferente da métrica do DAS do MEI, que esse será um vídeo isolado, será um vídeo específico, apesar do documento de arrecadação do MEI também ser o DAS e do MEI também participar do regime tributário do Simples. Porém, a metodologia do MEI é diferente da metodologia do Simples. Então, pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo, onde abordamos temas fundamentais para você, empresário, que recolhe o seu DAS todo mês. E lembrando ainda, reforçando, que a importância do recolhimento do DAS, porque é ele que garante o seu enquadramento no Simples, ou seja, o não pagamento de um DAS pode acarretar numa exclusão do Simples Nacional, que é um assunto muito importante, muito interessante. E havendo dúvidas, questionamentos, enfim, nos colocamos à disposição como Contabilidade Pro, através do Instagram, do LinkedIn, do nosso Facebook e através do nosso canal do YouTube. Certo, pessoal? Um forte abraço a todos!